Falaremos hoje, neste Política Impura, da nova Guerra Fria. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Iniciou-se uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, por um lado, e a China e a Rússia, por outro lado. Claro que a nova Guerra Fria não vai acontecer apenas entre esses dois blocos. A Guerra Fria acontece também com os apêndices desses blocos pelo meio. E os apêndices desses blocos são, nomeadamente, a Coreia do Norte, no que toca ao bloco sino-soviético, e o Japão e a Coreia do Sul, no que toca ao bloco americano e europeu. Efetivamente, é completamente inconcebível um confronto direto, em particular um confronto militar entre esses dois grandes blocos. Seria a destruição total da humanidade, e eles têm plena consciência disso, e é óbvio que não é isso que eles querem. O que eles querem, no fundo, são confrontos limitados. Esses confrontos podem ocorrer de dois modos. Confrontos militares por intermédio de terceiros, por intermédio dos seus apêndices. Depois da cimeira que ocorreu no Alasca entre os Estados Unidos e a China, em que a China foi acusada de violação frontal dos direitos humanos, e depois da entrevista de Biden, em que ele acusou Putin de ser um assassino. Depois disso, é óbvio que teria de haver respostas. Elas foram respostas imediatas por parte dos líderes chineses e russos, mas essas respostas foram apenas verbais, como verbal foi o ataque dos Estados Unidos. Mas a resposta militar já começou por parte do apêndice do bloco sino-soviético, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez aquilo que, obviamente, os seus mandantes lhe disseram para fazer, que foi lançar um novo míssil que vai a cerca de 2.000 km, apanhando Seul, podendo apanhar inclusivamente o Japão. Portanto, há uma ameaça por parte da Coreia do Norte, e claro que também uma defesa por parte dos aliados do bloco europeu e americano, nomeadamente Seul, que já criticou frontalmente essa provocação da Coreia do Norte, o Japão também, a Austrália também, e portanto, os dois blocos e os seus apêndices estão já em movimento. Pensamos que a nova Guerra Fria se vai travar já no campo económico, essencialmente. Não no campo militar, apesar das guerras limitadas. Pensamos que já não tanto como no tempo de Obama, que iniciou guerras limitadas, nomeadamente a guerra na Síria, aumentou a conflitualidade, quer no Iraque, quer no Afeganistão. Mas não será tanto isso que vai suceder, porque Biden não é tão belicista como Obama. Biden, quando Obama iniciou a guerra na Síria, foi manifestamente contra essa aventura americana na Síria que Obama levou a cabo. Pelo contrário, foi Antony Blinken, o atual secretário de Estado americano, isto como equivalente ao ministro dos Negócios Estrangeiros, foi Antony Blinken quem defendeu isso. Mas se Antony Blinken conduz a política externa americana, a verdade é que Biden tem sempre a última palavra. E pensamos que Biden não quererá meter-se em grandes aventuras e que as guerras limitadas serão mesmo limitadas, que o domínio, que os conflitos não terão a dimensão que tiveram na Síria, no Iraque ou no Afeganistão ou até no Paquistão. A Guerra Fria
será feita sobretudo a nível da economia. Aliás, Biden já disse isso e a própria China percebe que terá de ser assim. Aí entendemos que a China está manifestamente à frente do bloco euro-americano. E está desde logo por uma razão. É que existem neste momento 3 computadores quânticos no mundo. E desses 3 computadores quânticos, 2 são chineses. E quem tiver computadores quânticos estará decisivamente à frente em qualquer mudança económica, em qualquer mudança de paradigma económico, em qualquer transformação e modernização da economia e da ciência. Pois é no saber científico e tecnológico que a nova Guerra Fria se vai levar a cabo. E aí a China, com os seus computadores quânticos, estará desde já à frente do bloco europeu e americano. É certo que os Estados Unidos têm ainda, pelo menos de acordo com as suas avaliações, têm ainda 8 ou 7 das grandes universidades mundiais são americanas. No entanto, a China está definitivamente a avançar no saber e a divulgar o saber por toda a população. A China tem uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos. É que não só tem uma população que é mais de 4 vezes a população americana e, portanto, o número de pessoas recrutáveis para o conhecimento é muito superior ao dos Estados Unidos da América, como também a China tem uma visão da educação muito diferente da dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, neste momento, são uma grande nação, mas uma grande nação dominada em grande parte pelo obscurantismo. Repare-se que há uma grande parte da população americana que ainda hoje é resistente às vacinas, por motivos religiosos, por obscurantismo, por ignorância, por pura estupidez. Está relutante, uma grande parte da população americana está relutante em receber as vacinas contra a Covid-19. Nada disso sucede no que toca à China. A China tem uma população que está isenta do obscurantismo religioso e em que o ensino básico e o ensino médio estão largamente disseminados e com uma qualidade muito superior àquela que têm os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América lideram no que toca ao ensino superior, às universidades, à investigação científica, ainda neste momento lideram, mas isso está-se a perder porque o ensino básico e médio na China está a ser de muito superior qualidade ao ensino básico e médio dos Estados Unidos. E, inclusivamente, em grande parte da própria Europa. Não tanto a Europa, que a Europa tem um ensino básico e médio que pode rivalizar com o ensino básico e médio, quer chinês, quer russo, o que não sucede com os Estados Unidos. Agora, o ensino básico e médio é essencial para que o ensino superior possa ter um papel preponderante no desenvolvimento técnico-científico e, portanto, no desenvolvimento económico das nações. E aí, a médio prazo, a China está também à frente dos Estados Unidos. Esperamos que a Europa compense as deficiências dos Estados Unidos, as deficiências do liberalismo económico levado a cabo pelos Estados Unidos e do domínio das seitas e dos preconceitos religiosos e do fanatismo religioso que acontece nos Estados Unidos e estão a minar o saber, a cultura e a capacidade de inovação e competição dos Estados Unidos a nível mundial. Esperamos que haja uma grande mudança nos Estados Unidos, que no que toca ao ensino acompanhe a Europa e que juntos Estados Unidos e Europa constituam um bloco firme de conhecimento para contrabalançar com o bloco sino-soviético. Na cimeira do Alasca, os Estados Unidos acusaram frontalmente a China de violação dos direitos humanos
E essa acusação foi respondida pela China com a acusação da violação dos direitos humanos dentro dos próprios Estados Unidos da América também. Claro que isso são acusações iniciais e muito pouco diplomáticas. Parece que Biden ou os seus conselheiros retomaram a tática de Trump na guerra de palavras, que nem sempre é o melhor para a concertação diplomática e para as negociações, para se chegar a um entendimento a nível mundial. Mas foi assim, e esperamos que isso não passe de guerra de palavras, que depois serão ultrapassadas por entendimentos parciais que são necessários a nível mundial. Assim como sucedeu no caso de Biden, do ataque de Biden a Putin. Claro que o ataque de Biden a Putin tinha uma justificação. É óbvio que Putin é um criminoso. Ninguém duvida disso, ninguém de boa fé duvida disso. Ele está por detrás de assassinatos e prisões arbitrárias dos seus adversários. Claro que isso é mais uma linguagem de Trump e não propriamente de Biden, porque não é uma linguagem diplomática. Mas repetimos, pensamos que no futuro isso poderá ser corrigido através de negociações sérias no que toca a questões económicas e, eventualmente, até de defesa dos direitos humanos. É importante que a defesa dos direitos humanos esteja em cima da mesa em todas as negociações entre os dois blocos, porque é em grande parte também da defesa dos direitos humanos que se trata. E por isso, estando em causa a defesa dos direitos do homem, é importante que os Estados Unidos e a Europa fortaleçam a sua capacidade negocial, e é importante também esta nova Guerra Fria. Esta nova Guerra Fria não é continuando fria como pensamos que irá continuar, como pensamos que não irá aquecer. Esta nova Guerra Fria é útil para a humanidade, porque se nós tivemos um unilateralismo a nível mundial depois de 1990, com o colapso da União Soviética, esse unilateralismo só levou a situações como a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, situações de abuso de poder por parte dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, depois de 1990, desde que a União Soviética colapsou e acabou a Guerra Fria, que se transformou em unilateralismo do poder americano, exerceram aquilo que Biden disse no seu discurso de tomada de posse, que foi o exemplo do poder em vez do poder pelo exemplo. Esperamos que agora, conforme o discurso de Biden, que particularmente a mim, e penso que a todos aqueles que amam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, a todos esses agradou profundamente, de declarar que os Estados Unidos guiarão a sua atuação a nível mundial, não pelo exemplo do poder, mas pelo poder do exemplo. Esperamos que Biden cumpra aquilo que disse no seu discurso e que o bloco euro-americano se imponha pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder. E que a justiça social, a liberdade e a fraternidade sejam defendidas de uma maneira firme pelo bloco americano. Porque é verdade que o bloco russo-chinês conseguiu um progresso enorme nos últimos tempos. Conseguiu elevar para as classes médias uma grande parte da população. A classe média chinesa é já mais numerosa do que toda a população americana. E tende, porque o Estado chinês tende a minorar os efeitos nefastos do mercado através da sua intervenção e da distribuição da riqueza, o que não tem sucedido nos Estados Unidos da América, que tem levado a cabo uma concentração da riqueza num cada vez menor número de indivíduos. Biden percebeu que essa concentração da riqueza terá de ser minorada. Esperamos que quer a Europa, quer os Estados Unidos comecem agora com uma nova era de distribuição da riqueza, de justiça social, para que possam realmente invocar, junto do bloco sino-russo,
o exemplo de justiça social, de liberdade e de fraternidade. E por isso, como digo, esta nova Guerra Fria, que implica uma ultrapassagem do unilateralismo americano, que esta nova Guerra Fria seja, apesar de tudo, um momento de esperança e de equilíbrio de poderes para a humanidade, porque poderá levar a uma certa concorrência, mas também a uma maior justiça social, a uma maior liberdade em todo o planeta. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que partilhem e que coloquem gosto.